Me ajuda! Será que eu preciso suplementar minha B12? E aí, será que você precisa suplementar a sua B12? Bom, a resposta certa é depende. E por que será que depende? Eu vou te falar 2 pontos para você conseguir ver qual vai ser a sua resposta, tá? O primeiro ponto é que o nosso corpo ele usa a vitamina B12 todos os dias. Ele usa para fazer um monte de coisa. Mas as funções que são geralmente as mais conhecidas são no nosso sistema nervoso e também na produção das células do nosso sangue. O corpo usa a B12 na produção do nosso DNA também. Enfim. O segundo ponto é que o nosso corpo ele não consegue produzir toda essa B12 que ele usa. Então a gente precisa adquirir essa vitamina de alguma fonte que seja externa. Já que ele não consegue produzir, ele precisa então que essa B12 seja ingerida, ou através da alimentação ou também pela suplementação. Para quem faz uma dieta 100% vegetariana e não consome nada de origem animal, a suplementação seria assim o caminho mais seguro, tá? Ah, Patrícia, mas eu sou vegana, já tem 5 anos, eu nunca suplementei ela e ela tá ótima, não tem nada a ver esse negócio aí de ter que suplementar a B12. Bom, eu já ouvi isso algumas vezes e então eu preciso aqui fazer uma observação muito importante. Toda B12 que você ingere, não importa de que forma for, ela vai ser estocada, principalmente no seu fígado. Esse estoque ele pode durar até 3, pode durar até 5 anos. Mas todo dia ele vai ser usado, porque o seu organismo ele precisa da B12 para trabalhar. Então ele pega essa B12 no estoque e vai usar ela naquelas atividades que eu falei agora há pouquinho, no sistema nervoso, no sangue, etc. Depois de ele usar essa B12, ele vai reciclar parte dela. Então a B12 acaba voltando para o estoque e uma parte dela pode acabar se perdendo e aí vai ser eliminada pelas fezes. Tem gente que tem esse processo de reciclagem bem eficiente e aí consegue reaproveitar mais a B12. E o estoque pode levar anos para acabar, mesmo se essa pessoa não fizer nenhum tipo de suplementação. E tem gente que consegue reciclar muito pouco, e aí o estoque pode acabar bem rápido. E isso vai depender de um monte de coisa, tá? Então, desde o próprio metabolismo da pessoa até o uso de algum medicamento, por exemplo. O que é importante para você entender é que essa capacidade de reciclagem da B12 ela é muito individual. Não tem como eu falar que é seguro para você ficar 5 anos sem suplementar e tudo bem. Para algumas pessoas pode até ser, mas para outras pessoas não é. Então, a minha recomendação é que você avalie como é que está a sua B12 e como que dá para você fazer isso através de um exame simples de sangue. Se por um acaso a nutricionista ou o médico, depois de avaliar seu exame, falar que ela está ok, mesmo assim, procura fazer essa avaliação sempre. Se o seu nível de B12 estiver bom, acima de 500, por exemplo, tenta repetir esse exame a cada 6 meses, mesmo se você estiver suplementando. Às vezes precisa ajustar essa dose da suplementação. Ou você pode fazer também exame para avaliar uma vez por ano. Isso se a sua vitamina já estiver ótima, num nível mais estável. Agora, se ela estiver baixa, aí sim é certeza que você vai precisar suplementar. E aí seria bom monitorar seus exames a cada 3 meses, pelo menos, até sair desse nível, que tem uma chance maior para um quadro de deficiência da B12, que é abaixo de 490 e não abaixo de 200, que é a referência que é usada pela maioria dos laboratórios, tá? Vale lembrar também que a deficiência da B12 nem sempre vai ter algum sintoma. Por isso, só os exames que vão poder ajudar na avaliação mais certinha de como que está a sua B12. Às vezes, algumas pessoas que já estão com níveis mais baixos, aí já começa a apresentar alguns sintomas, como perda de memória, dificuldade para se concentrar em alguma coisa, para estudar, para trabalhar. E quando a deficiência está num nível bem mais grave, aí pode surgir um monte de complicação. E não é só neurológica, não. Então, tem risco maior para várias doenças, desde um Alzheimer até doenças cardíacas também, como um infarto, um AVC. Então, já sabendo que a B12 é uma vitamina tão importante para o funcionamento do nosso organismo, a melhor forma de saber se a sua B12 está ok, se você precisa manter uma suplementação regular ou fazer isso para sair de um quadro de deficiência, essa resposta vai depender exclusivamente da avaliação dos seus exames. E aí, você tem acompanhado como é que está a sua B12?